Dá um tchauzinho aí para quem está perto de você. Amém. Glória a Deus. Igreja, você está feliz por estar na presença do Senhor? Amém? Amém. Que momento gostoso esse na presença do Senhor. Eu quero só dar uma ênfase importante sobre o Acontece, que acabou de passar aqui. Nós teremos sexta-feira que vem a presença do pastor Davi aqui conosco, que vai ser um momento muito especial. Falando em especial, olha quem chega aqui, gente. Pastor Rocha, pastora Cris, sejam bem-vindos. Vamos aplaudir esse casal abençoado. Glória a Deus. Que visita ilustre, hein? Glória a Deus pela vida de vocês. Mas como eu estava falando, então, nós teremos sexta-feira que vem. Cadê os homens dessa casa aí, hein? Ih, tá fraco, hein? Cadê os homens? Aê, vai Corinthians! E ó, o pastor Davi é corintiano, hein, gente? Sexta-feira, o pastor Davi vai estar aqui com a gente, vai ser um momento especial para os homens dessa casa. Nós vamos ter uma palavra de Deus, então você, homem dessa casa, não perca essa data, né? Vai ser especial mesmo. Vamos ter um tempo de comunhão também, nós vamos ter um tempo de palavra, de comunhão. Ali, aquela parte dos fundos, gente, ali no estacionamento, nós vamos fazer ali um espetinho, né, especial aí para os homens que comparecerem aqui, vai ser um momento de comunhão. Nós vamos ter também jogos, né, sinuca, pimbolim, vai ser uma noite aí também da gente desfrutar um tempo de comunhão. E o mais importante de tudo, logicamente, nós teremos aqui a palavra de Deus, que vai ser algo especial para os homens. Então, eu quero dar uma dica para você, mulher de Deus, né, lembra seu marido. Tá bom? Para ele não esquecer de estar aqui sexta-feira e trazer um amigo também, porque vai ser muito especial. Amém, igreja? Também você viu ali a nossa integração, já estamos nos preparativos aí, dia 1º de março, né? Nós vamos ter uma integração, vai ser realmente, né, um tempo especial para a gente crescer junto como igreja. Se você está aqui conosco e ainda não fez o integração, essa é uma boa oportunidade. O que é o integração? No integração você conhece a visão, os valores, as práticas da Igreja Nova Aliança. Nós vamos ter um tempo juntos, são 5 domingos, né? Ao longo desses 5 domingos, a gente compartilha com vocês um pouco da nossa visão, como que a Igreja Nova Aliança foi plantada aqui em Arapongas. Você que está, por exemplo, caminhando conosco recentemente, vai conhecer um pouco mais da nossa história, e ali falaremos de temas diversos, como, por exemplo, família, né, à luz da palavra de Deus, falaremos sobre doutrinas, falaremos sobre princípios que a palavra nos ensina, como você viu agora há pouco aqui no testemunho, falaremos também sobre o devocional. Enfim, é um tempo muito importante para você que está chegando, possa nos conhecer um pouco melhor. Então, prepara teu coração, aumenta a tua expectativa. Você que é líder dessa casa, também começa a preparar as pessoas que caminham com você para fazer parte desse tempo juntos. Amém? E eu quero também, só para finalizar aqui, dizer quanto nós estamos felizes, né, de ver o nosso devocional acontecendo, né, para você que já está participando, você sabe, né, ao longo desses 42 dias, estamos juntos aí no nosso momento devocional, uma vida com propósitos, e Deus tem ministrado de uma forma tão extraordinária nos nossos corações, aquilo que a palavra de Deus tem realmente iluminado, né? Aproveitando, daqui a pouco eu vou falar um pouquinho do nosso tema, né? Luz da presença, mas Deus tem iluminado as nossas vidas de uma forma tão visível nesse tempo devocional. Temos compartilhado, né, a respeito daquilo que Deus tem falado conosco, que todos os dias em vídeos ali, eu estou assistindo, você está assistindo e tem sido uma bênção. Então, obrigado por você fazer parte disso. Nós estamos ouvindo muitos testemunhos daquilo que Deus já está fazendo na vida da igreja. Amém? E eu quero agora conhecer, saber se tem alguém que está nos visitando pela primeira vez. Nós queremos dar um presentinho para você. Tem alguém pela primeira vez? Levanta o braço assim, só para a gente te reconhecer. Alguém pela primeira vez conosco? Deus abençoe, tem um casal aqui. Temos ali também outro casal. Igreja, vamos dar um forte aplauso a esses queridos irmãos. Sejam bem-vindos. Uma alegria poder estar com vocês aqui também. Amém. Queridos irmãos, glória a Deus, esse momento especial na presença do Senhor. Você já viu ali, né? Nós estamos com um banner novo, iniciando hoje, né? Um domingo aí depois da Igreja Nova Aliança de Londrina, viu, pastores? Vocês
começaram antes que a gente, né? Nós estávamos numa série de devocionais que terminou na semana passada e hoje nós estamos lançando esse tema que eu creio que vai ser algo extraordinário para a vida da igreja ao longo desse ano de 2026. Eu queria que você ficasse em pé comigo agora. Nós queremos ler juntos esse tema que vai ser muito importante. Eu queria que você, né, não somente lesse o tema aqui, mas depois também eu vou pedir para colocar o versículo, porque eu achei que estava aqui também o versículo, mas não está. Mas eu quero ler também o versículo, né, que é a luz da tua presença. Vamos lá, gente? 1, 2, 3 e... a luz da tua presença. Amém. Agora eu queria que você fizesse algo diferente. Eu queria que você colocasse a sua mão assim na direção do teu irmão e você vai declarar sobre ele a luz da presença do Senhor. Vamos lá? 1, 2, 3 e... a luz da tua presença. Amém? Aplauda o Senhor, queridos. Amém. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, pode sentar. A gente vai assistir um vídeo, mas antes até de passar o vídeo, eu já estava quase me esquecendo aqui, né? Nós temos uma foto legal aí que é da nossa galera que está participando lá do Spark. Olha só, gente, glória a Deus. Aplauda o Senhor. Olha só que bênção, essa é a nossa galera que está participando do Spark. Olha lá, ó, a galera está se identificando, é isso mesmo, olha lá. Vai achando você ali, está bem fácil de achar, né? Mas para você que está nos visitando, ou para você que não está tão antenado aí, nós estamos tendo, né, nesse final de semana, o Spark 2026, que está sendo precioso, está sendo poderoso, e nós temos uma galera da igreja que está lá participando desde sexta-feira, e eles têm sido muito abençoados, né? O Pedro mesmo, meu filho, está lá, já contou uma parte do testemunho daquilo que Deus tem feito, tem ouvido também de outras pessoas aquilo que Deus tem feito, e está continuando, né? Hoje, inclusive, está acontecendo, mais tarde à noite também teremos mais uma sessão do Spark, e amanhã é o dia todo, né? Para os jovens, adolescentes e também não tão adolescentes, não tão jovens assim, né? Tem uns aí não tão adolescentes, mas... Gente, inclusive eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu acho que o ano que vem nós vamos mudar um pouquinho, viu, pastor Fabiano e Jana? Por quê? Nós estamos tão perto aqui da Nova Aliança de Londrina, que às vezes eu penso assim, né? Tantos irmãos podiam desfrutar disso também, né? Às vezes fica assim, mas será que eu sou jovem? Será que se você tem menos de 99 anos, você pode se considerar um jovem ou um adolescente, amém? Então você está convidado a participar, independente da sua idade. Sabe, nós estamos tão perto aqui, eu fiquei pensando, por que tantos pais que talvez podiam estar desfrutando dessa comunhão, dessas palavras, desse tempo tão precioso, às vezes estão aqui sem fazer nada em Arapongas? Gente, olha que precioso, nós temos tanta riqueza, tanta palavra sendo derramada ali. Então, quem sabe ano que vem vamos mudar isso, vamos abranger esse convite para os não tão adolescentes assim, e eu creio que todos nós poderemos, mas eu sei que tem uns não tão adolescentes. Quem são os não tão adolescentes aí que estão participando? Levanta a mão, aí ó, de 70 para cima, 70 a mais, glória a Deus, como é lindo ver o agir de Deus, e o Senhor vai fazer coisas extraordinárias, todos os nossos momentos na presença de Deus. Nós acabamos de retornar da missão, né, a nossa missão aqui de adolescentes, foi um divisor de águas para essa casa, até hoje ainda vivemos as marcas, né? Gente, nós estamos realmente em fevereiro, alguém me ajuda aí? Parece que a gente já viveu tanta coisa, quando eu olhei, 15 de fevereiro ainda, mas tanta coisa Deus já fez, de janeiro para cá, quanta coisa a gente já viveu como igreja. Parece que nós estamos no meio do ano, mas é só fevereiro, então imagina o que te aguarda no ano 2026. Deus tem grandes coisas para fazer em sua vida, amém? Aplauda o Senhor. Vamos assistir o vídeo do tema? Vou pedir para o pessoal da mídia. Luz. Antes do tempo, antes da forma, antes de tudo,
Luz é energia, uma onda que viaja a 299.792.458 metros por segundo e é mais rápida do que qualquer coisa que conhecemos. Sem luz não há vida, nem cor, forma ou direção. Onde a luz entra, tudo muda. E assim é a tua presença. Luz que alcança lugares que nem olhos conseguem ver. Invade espaços escuros, toca o que estava escondido, aquece o que estava frio, traz vida ao vazio. A tua presença é luz. Luz que revela a verdade, confronta, mas consola. Nos mostra quem somos e nos transforma em quem fomos criados para ser. Ninguém que encontra a sua luz continua o mesmo. Em 2026, este será o nosso lugar. Reflete em nós, Senhor, a luz da tua presença. Amém. Vou pedir para o pessoal da mídia já projetaram ali. Apesar que estava no slide, tá? Mas eu queria que você lesse junto comigo. Vamos ler todos juntos aqui o Salmo 89, 15, que é o versículo tema que usaremos esse ano. Vamos lá? Como é feliz o povo que aprendeu a amar o Senhor e anda na luz da sua presença. Vamos mais uma vez, vamos lá? Amém, glória a Deus. Muito bem, irmãos, eu creio que sempre que nós temos a oportunidade de sermos direcionados pela palavra de Deus, né, por aquilo que o Senhor tem colocado no coração, né, dos pastores Davi, pastora Mônica, a nossa liderança, né, ali em Londrina também, que tem nos inspirado, né, eu creio que é sempre uma maneira de ativar os nossos corações. Ao longo desses 3 domingos, né, várias igrejas aliançadas, né, praticamente todas as igrejas que hoje estão caminhando juntos, né, nós estaremos refletindo sobre o mesmo tema. Eu creio que existe algo sobrenatural nisso, existe algo poderoso quando a mensagem da palavra de Deus, ela ultrapassa as esferas da vida individual, né? Muitas vezes aquilo que Deus tem falado no nosso coração, no nosso íntimo, é algo realmente extraordinário, como nós temos experimentado, por exemplo, nos nossos momentos devocionais. Mas eu acredito também que existe algo especial de Deus quando a igreja está unida, quando todo o povo de Deus está meditando sobre um mesmo princípio, sobre uma mesma palavra, sobre uma direção que foi dada para a liderança, sobre algo que está no coração daqueles que têm buscado o Senhor para dirigir a igreja dos nossos dias. Nunca, eu creio que foi tão necessário e urgente como nos nossos dias, termos a luz da presença de Deus sobre as nossas vidas, porque a sociedade que nós estamos vivendo hoje, definitivamente, é uma sociedade fracassada nos seus valores morais, é uma sociedade que hoje está completamente carente da luz, da presença, da palavra de Deus e de todos os princípios que nós encontramos aqui nas Escrituras. E é por isso que eu estou muito animado, porque eu sinto que Deus vai fazer coisas extraordinárias. Todos os anos nós temos experimentado testemunhos, nós temos ouvido, né, de pessoas que tiveram momentos na presença de Deus, de transformação, de cura, de restauração, seja a nível familiar, pessoal, seja em qual área seja, nós vemos que tudo isso tem cooperado para a edificação da igreja. E eu estou realmente muito animado, com expectativa para aquilo que nós viveremos ao longo do ano 2026. Então, quero começar compartilhando com você um pouquinho desse tema e falando que aqui nós estamos falando sobre o povo que andava em trevas, né? Isaías fala sobre isso. O povo que estava em trevas viu uma grande luz. Diga comigo assim: o povo em trevas vai ver
uma grande luz. Eu creio nisso. Eu creio que o povo em trevas, as pessoas que hoje não têm a luz da presença de Deus sobre as suas vidas, eles verão essa grande luz. Nós estamos vivendo esses dias de carnaval. Carnaval, para nós cristãos, é sinônimo de presença de Deus, de buscar o Senhor intensamente, mas para a grande maioria da sociedade, carnaval é um tempo onde as trevas estão densas, é um tempo de abundância de pecados, e de toda artimanha de Satanás que rouba das pessoas a presença de Deus, a luz da palavra de Deus. E mais do que nunca, irmãos, esse é um tempo para que nós possamos buscar o Senhor. Honestamente, quando estávamos ali adorando o Senhor e vendo a maneira com que Deus tem agido no meio da igreja, eu fico tão feliz porque não é só aqui. Eu vejo a igreja crescendo em vários lugares, eu vejo a igreja manifestando a luz da presença de Deus em muitos lugares. E eu fico muito feliz de ver essa casa cheia, os nossos 2 cultos sempre com muitas pessoas, com muitos visitantes, as nossas células avançando. Isso tudo enche meu coração de alegria. Mas às vezes, eu quero ser bem honesto para vocês, irmãos, eu sou pego por um sentimento de falha, porque ao mesmo tempo que a gente tem visto Deus levantar tantas pessoas e fazer uma obra tão extraordinária, eu confesso que eu sinto que ainda é tão pouco. Sabe, eu confesso que às vezes eu penso, Senhor, glória a Deus por tantas pessoas, mas quantas famílias ainda não têm a luz da presença sobre as suas casas? Quantas pessoas ainda hoje estão vivendo debaixo de engano? Quantas pessoas estão envolvidas em trevas? Para quantas pessoas a luz da glória de Deus ainda não brilhou? E a verdade é que às vezes a gente tem um sentimento de que, uau, nós estamos aqui nesse lugar, olha, aqui é uma arca poderosa que nos protege daquilo que está acontecendo lá do lado de fora, e é como se talvez nós estivéssemos até meio que fugindo da realidade que nos cerca, que é muito maior do que esse ambiente que nós estamos vivendo agora, é muito maior do que até mesmo aquele ambiente que tem lá no Spark, que glória a Deus, tem tantas pessoas lá buscando o Senhor, se derramando ao longo, eu creio que na extensão de todo o Brasil e do mundo, pessoas estão se curvando a Cristo, mas tantas pessoas ainda não conhecem a luz do Evangelho, que é a palavra de Deus. E sabe, esse misto de sentimento é que nos faz pensar, Senhor, o que nós precisamos fazer a mais? Como nós, como igreja, precisamos nos mover para que um sentimento, sabe, de empatia para com essas pessoas, uma sensibilidade maior para com aqueles que ainda não experimentaram isso que nós experimentamos e estamos experimentando, possa envolver também os corações, para que nós possamos estar aqui com um sentimento de que, glória a Deus, o Senhor tem feito grandes coisas, mas ainda é tão pouco. Ainda podemos brilhar a luz do Evangelho sobre muitas casas, sobre muitas vidas. Ainda o Senhor tem tantas casas para serem salvas. E nesse tempo em que a sociedade se curva diante de demônios, nesse tempo em que a sociedade, perde princípios, perde valores, mais do que nunca, chegou o tempo da igreja de brilhar a luz da presença de Deus. Porque é somente nessa luz, é nesse lugar, é nesse ambiente que revela as trevas dentro dos nossos corações, porque afinal de contas, mesmo salvos, somos humanos, somos pecadores, precisamos diariamente que a luz da presença de Deus cheque os nossos corações, cheque as nossas mentes, para revelar as trevas, porque todos os dias as trevas tentam fazer parte da sua vida. Às vezes pessoas se enganam porque pensam, não, eu já vou à igreja, eu já participo de uma célula, eu já me denomino como um cristão. Sabe, queridos, mesmo com toda essa denominação que você tem a respeito de sua vida, mesmo assim o inimigo está semeando trevas
diariamente, e mesmo salvo, mesmo curado, mesmo liberto, todos os dias, eu e você precisamos nos curvar aos pés de Jesus, para que a luz dele possa invadir os nossos corações e revelar as trevas que tentam se apossar das nossas vidas. Porque é assim, o inimigo ele é sutil. Ele semeia por meio de elementos que às vezes nós julgamos e pensamos, não, isso não tem nada a ver. Ah, isso aqui também já é radicalismo. Ah, mas não precisa ser tanto assim. E enquanto nós estamos mais preocupados em discutir a intensidade do pecado, se é pecado ou não, o inimigo continua semeando trevas no coração das pessoas. E é por isso que a luz da presença de Deus, ela é tão necessária nos dias que nós estamos vivendo. Eu e você precisamos clamar de todo o nosso coração. Timóteo 6,16, a palavra diz que somente a ele pertence a imortalidade. Ele habita em luz tão resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar dele. Ninguém jamais o viu, nem pode ver a ele, seja a honra, o poder, para sempre. Amém. O Senhor habita em luz inacessível. A presença de Deus é exatamente essa presença como o sol, né? O sol que a gente sente todos os dias, que a gente sabe que todas as manhãs ele estará ali nascendo, né? Ele estará aquecendo o planeta Terra, aquecendo as nossas vidas. Portanto, nós sabemos que há uma luz sobre o sol, nós sabemos que o sol irradia toda a Terra, irradia as nossas vidas, ou seja, a presença dele é inevitável todos os dias, mas nós não conseguimos olhar para o sol. Você já tentou olhar para o sol? Você já percebeu que você não consegue ficar nem segundos olhando para o sol, porque você pode até mesmo ficar cego? E é exatamente isso que a palavra de Deus está dizendo a respeito do nosso Deus. Somente a Ele pertence a imortalidade. Ele habita em luz resplandecente que nenhum ser humano pode se aproximar. No sentido de que, não de que o Senhor ele não faz contato conosco, mas no sentido de que a luz dele brilha não de uma forma apenas individual, mas brilha para todas as pessoas. Ela está aquecendo todo o planeta, ela está envolvendo todos os corações, e essa luz é o que fortalece a minha e a sua vida. Desde Gênesis, né, até Apocalipse, a palavra de Deus fala sobre essa luz. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 3, a palavra de Deus diz que então diz, haja luz, e houve luz. Essa declaração ela é extremamente importante para que nós possamos entender a luz da presença de Deus. Porque o que era essa luz que foi declarada aqui no livro de Gênesis capítulo 1? Visto que a palavra diz lá no capítulo 4 de Gênesis que Deus criou então o sol, que Deus criou a lua, que Deus criou as estrelas. Mas espera aí, se Deus criou o sol somente no dia 4, como é que aparece a palavra luz lá em Gênesis capítulo 1, verso 3? É porque aqui a luz não se refere exatamente ao sol. Aqui a luz está se referindo à presença de Deus. Deus então, ao criar todas as coisas, ele já sabia, o ser humano vai precisar de ter um relacionamento, e esse relacionamento será edificado por meio da minha presença. Por isso a palavra, diga comigo assim, haja luz, e houve luz. Amém. Lá em Apocalipse 21, a palavra diz, a cidade, se referindo à cidade santa, a Nova Jerusalém, a cidade não precisa de sol, nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz, e os reis em toda a sua glória entrarão na cidade. Preste atenção no que está em negrito ali, a glória de Deus ilumina, o Cordeiro é a sua lâmpada. No capítulo 22, e não haverá noite, não será necessária a luz da lâmpada, e nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todos sempre. Olha que palavra incrível essa, não será necessário lâmpada, nem mesmo a luz do sol, porque a luz do Senhor brilhará sobre todos os povos, sobre as nossas vidas. Que luz que é essa, gente? É a luz da presença de Deus. É essa luz que deve invadir os nossos corações.
da qual nós estamos hoje vivendo em partes, porque a palavra de Deus fala sobre isso. Em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas chegará o dia que o veremos face a face. Então hoje ainda é obscuro para muitos de nós, hoje ainda é parcial, mas haverá um dia onde todos nós desfrutaremos dessa intensa luz que é a presença de Deus. Ao longo desse tempo haverá um grande combate, uma grande tensão, com dois elementos que todos os dias estão em nossas vidas. Diga comigo assim: luz e trevas. Todos os dias nós viveremos esse ambiente de tensão entre luz e trevas. A luz, que é exatamente a proporção daquilo que Deus tem feito em nossas vidas, enquanto nós somos curados, libertos, restaurados, entregando as nossas vidas ao Senhor, buscando Ele diariamente. Mas as trevas vêm cheia de engano, vêm cheia de sutileza, vêm cheia de maldade. As trevas sorrateiramente têm entrado em muitos lares, em muitas vidas e têm causado muita destruição. Então, se a luz aponta para a presença de Deus, as trevas apontam para a total ausência de Deus e, consequentemente, para Satanás. Veja o que Gênesis 1 diz, a palavra declara: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre toda a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus, então, haja luz. Preste atenção, a palavra fala: havia trevas sobre toda a face do abismo, mas mesmo onde existem trevas, a palavra declara: o Espírito de Deus pairava sobre todas as águas. Então é essa tensão, ao mesmo tempo que nós estamos vendo a presença de Deus, a graça do Senhor, como eu estava dizendo, no mesmo mundo onde nós temos visto o avivamento, o poder de Deus, as manifestações espirituais, é o mesmo mundo onde as pessoas têm se tornado cada vez mais cativas de Satanás, onde a mente, os olhos, os corações das pessoas têm ficado obscurecidos. Tamanho é a realidade do pecado que as envolve, não permitindo que elas possam acessar esse lugar, não permitindo que elas possam reconhecer esse brilho sobre as suas vidas, que é capaz de edificar as suas casas, de transformar as suas vidas. E isso é algo que você, que eu, nós temos hoje de uma forma tão especial, porque nós abrimos o nosso coração um dia e permitimos que o Senhor habitasse com a sua presença. Lá em Êxodo capítulo 10, a palavra no verso 21 diz que o Senhor disse a Moisés: estenda a mão em direção ao céu, e a terra do Egito ficará coberta de escuridão, tão densa que poderá ser apalpada. Moisés estendeu a mão em direção ao céu, e uma escuridão profunda cobriu toda a terra do Egito por 3 dias. Verso 23 diz que nesse período, as pessoas, e aqui eu queria que você prestasse bastante atenção, as pessoas não conseguiam ver umas às outras. Uma das coisas que me chama bastante atenção nessa palavra é que quando a 9ª praga, a praga das trevas, ela foi liberada por Moisés, então, como nunca antes, aquele ambiente que outrora era um ambiente totalmente iluminado pelo sol. Aliás, os egípcios até hoje, eles contemplam o sol. O sol é uma marca lá no Egito. Imagine exatamente nesse lugar onde o sol era tão abundante, onde as pessoas experimentavam de uma luz tão forte, tão poderosa sobre as suas vidas. De repente, não somente vem trevas, mas a Bíblia diz que as trevas eram tão densas que se podiam apalpar. E o que aconteceu? Qual é o resultado de trevas densas? Qual é o resultado desse ambiente de escuridão? O que a Bíblia diz? Depois que as trevas chegam, acontece uma primeira coisa: não conseguem ver umas às outras. Trevas, meus irmãos, em primeiro lugar, afeta relacionamentos. As trevas, elas, de uma certa forma, fazem com que vidas, famílias e relacionamentos sejam destruídos.
Porque essa é a primeira consequência das trevas na vida de uma pessoa. Ela começa a não enxergar mais o seu semelhante. Ela vai ser afetada no que diz respeito a enxergar as pessoas ao seu redor. Ela vai começar a desenvolver uma insensibilidade a tudo e todos que estão ao seu redor. Trevas, diga comigo assim, trevas afetam relacionamentos. E como é triste ver que nós estamos vivendo em uma sociedade afetada nos seus relacionamentos. Amargura, rancor, rejeição, tantas características de pessoas que estão vivendo debaixo de trevas, de casas, de famílias, de casamentos, de ambientes aonde era para a luz habitar, aonde era para a presença de Deus fazer completa diferença. Ali estão as trevas marcando, permitindo que muitas vezes as pessoas, ao invés de se aproximar, se distanciem, ao invés de se sensibilizar ao seu coração para a presença de Deus, ficam cada vez mais distantes do Senhor. É lamentável ver que no mundo que nós estamos vivendo, as trevas têm afetado os relacionamentos. Eu não sei você, mas eu fiquei consternado com aquela notícia que abalou aí e ficou muito evidente nas mídias, né, daquele pai que assassinou os próprios filhos. Eu, no primeiro momento que li aquela reportagem, confesso que eu achei que era uma brincadeira aquilo. Eu falei, não, alguém errou essa reportagem, isso não pode ser uma realidade. Porque na nossa concepção, o pai é aquele que protege, o pai é aquele que cuida, o pai é aquele que afasta todos os inimigos de perto dos seus filhos. Sabe, quando eu vi que aquela reportagem era real, que eu estava assistindo uma realidade, eu fiquei sem chão, eu fiquei pensando, como pode isso? Como pode um pai atirar contra o seu próprio filho? Como pode alguém sacar uma arma e ter a coragem de olhar nos olhos do filho e matá-lo? E eu lembro que, há muito tempo atrás, a gente ouvia em forma de profecia, né? Vai chegar um tempo onde filhos matarão pais, pais matarão filhos. Sabe, irmãos, eu sempre olhava, parecia que isso era uma realidade tão distante. Mas é algo que já está acontecendo, de uma forma tão visível e até muito normalizada, porque quando você começa a ler comentários, eu acho que esse é um dos maiores erros nossos, né? A curiosidade, e daí a gente quer ler o tal dos comentários. E aí você começa a ver que, meu Deus, cara, os comentários revelam a mente das pessoas, revelam aquilo que já está acontecendo, que não é mais uma profecia distante. Sim, a concepção das pessoas a respeito de vida e morte hoje são as mais rasteiras possíveis. Em nome do orgulho ferido, em nome da sua rejeição, em nome da minha dor pessoal, eu então agora acredito que eu posso tirar uma vida. Misericórdia! Nós chegamos em um momento onde trevas têm afetado relacionamentos de uma forma visível. Para piorar um pouco, ainda essa semana, eu não sei também quantos acompanharam, e também fiquei muito triste com essa notícia. Um bebê, gente, um feto, foi encontrado aqui, no Parque dos Pássaros. Quando foi, gente? Ontem ou antes de ontem? Sexta-feira. A mulher ali fazendo a limpeza do Parque dos Pássaros, ali naquela lagoa, de repente ela avistou um saco boiando na água. Ela chamou alguns rapazes que estavam lá para ajudar a tirar aquele saco, e quando abriram o saco e ela achou que era um
um animal, achou que era um cachorro, achou que era alguma coisa. A primeira coisa que ela viu foi o pezinho do bebê. E aí essa mulher entrou em pânico. E eu, para ser bem honesto, nem consegui terminar de ler a reportagem, porque eu estava tão triste. Sabe, essas duas notícias deixaram a minha semana extremamente confusa, abalada, ao mesmo tempo o Senhor falando sobre trevas, sobre luz, sobre essa realidade, gente, que nós estamos vivendo. Não é brincadeira, não é brincadeira. Tem pessoas vivendo debaixo de trevas, tem famílias que não encontraram a luz verdadeira, e as trevas afetam relacionamentos. Trevas fazem com que pais matem filhos, em nome da sua dor, em nome da sua rejeição. Trevas faz com que uma mãe ache que tem o direito de colocar o seu filho num pacote de plástico e jogá-lo numa lagoa. Se você não acha que isso é algo urgente e emergente, eu não sei em que mundo você está vivendo. Porque eu e você precisamos olhar para essa realidade de trevas que está ao nosso redor e clamar ao Senhor: misericórdia, Jesus. Em que área nós estamos falhando? Porque às vezes pensamos que isso não atinge as nossas vidas, que isso é uma decisão de uma outra pessoa, isso é Ele quem está fazendo, é a escolha que Ele fez. Irmãos, no final das contas, nós somos todos humanidade. Nós estamos todos dentro de um mesmo barco onde, sabe, aquilo que o nosso irmão faz de errado afeta também as nossas vidas. O contrário também é verdadeiro. Aquilo que você faz de correto também afeta a vida das pessoas. As trevas que estão do lado de lá afetam a luz do lado de cá, mas a luz da presença de Deus é capaz de invadir todas as trevas. E é por isso que a indagação é: onde estamos falhando? Onde estamos errando? Porque se a sociedade está vivendo o que está vivendo hoje, e muitos estão normalizando essas atitudes, é assim mesmo, cada um tem o direito de fazer o que quer, e começam a relativizar a palavra de Deus, começam a relativizar os princípios, tudo isso em nome do que você acha. Eu não vivo pelo que eu acho, eu vivo por aquilo que a palavra de Deus diz. E a vida é algo que foi criada por Deus. Eu não tenho direito de tirar uma vida, eu não tenho direito de ir contra o meu irmão, muito pelo contrário. E ainda quando é filho é muito pior. Isso revela o tanto que as pessoas estão vivendo debaixo de trevas. Lá no Egito, as trevas afetaram o relacionamento, mas também afetou outra coisa. Ali a palavra diz que eles não conseguiam ver uns aos outros e também ninguém saía do seu lugar. Diga comigo assim: trevas afetam a minha mobilidade. Também essa foi uma realidade. Quando você está vivendo em trevas, você não reage, você não sai do lugar, você não sai da estagnação, você fica em um lugar muito confortável, onde assiste tudo aquilo que está acontecendo, e quando não muito, existe uma predisposição muito grande para julgar, para falar de quem está fazendo, ao invés de exatamente se despertar, de chamar a sua própria atenção e falar: o que é que eu estou fazendo? Porque hoje eu encontro muitas pessoas com argumentos maravilhosos, por exemplo, sobre a questão da política, do que acham que deveria ser feito, do que é que está acontecendo. Eles têm um panorama completo. Se duvidar, eles são uma universidade viva, de tanto que eles conhecem sobre nomes, sobre leis, sobre tantas coisas. E a pergunta não é o tanto que nós sabemos, é o tanto que nós estamos fazendo. Porque não adianta conhecer, não adianta debater, não adianta estar nesse lugar onde eu levanto as questões, porque não é obscuro para nenhum de nós, pelo contrário, é bem visível aquilo que está acontecendo, toda a corrupção, toda a maldade.
É nojento o que nós estamos vendo hoje na política brasileira. Todos esses escândalos estourando para todo lado, é tanto escândalo. Quando eu vejo as informações, quando eu vejo os noticiários, você já está até perdido, porque daí você está lá pensando que aquele escândalo agora vai abalar os céus, que as coisas vão mudar, porque agora, meu Deus, olha o que descobriu, daí já tem uns 15 escândalos, maior que aquele ainda, e aquele que já era um baita de um escândalo, ficou abafado pelos maiores que tem, e aí a gente começa a entrar num ciclo de normalizar as coisas, ou simplesmente de ficar em um lugar, de debater, de dizer o que tem que ser feito. Mas a pergunta não é o que eu sei sobre política, o que eu tenho visto sobre... A pergunta é o que eu estou fazendo. Qual é a minha parte? Porque eu posso criticar o governo, mas não ser capaz de simplesmente ajudar uma pessoa, aconselhar uma pessoa, estar junto com um grupo de pessoas. E o que mais tem na nossa sociedade hoje são indivíduos dessa categoria. São críticos, eles avaliam tudo o que está acontecendo no cenário, eles têm argumentos fortíssimos, mas a pergunta é, eles estão ajudando uma pessoa? Se for cristão, está falando do amor de Deus para uma pessoa? Ele está interessado em restaurar uma família? Mas não, porque trevas, gente, afetam a mobilidade. Normalmente, pessoas em trevas, elas são críticas, elas avaliam de todos os pontos de vista, mas elas não se movem. Elas acham que não é com elas. Ele que fez, aquela atrocidade foi uma escolha dele, mas tudo recai sobre o mesmo lugar. Nós somos a criação de Deus. E como parte da criação de Deus, a palavra distinguiu a minha e a sua vida, nos chamando, diga comigo assim, de sal e de luz. O sal salga e a luz ilumina. A pergunta é, será que o nosso sal está fazendo a diferença? Será que a nossa luz está penetrando sobre as trevas? Será que quando você, homem de Deus, mulher de Deus, entra lá no ambiente do teu trabalho, será que a luz está entrando junto com você? Será que nós estamos nos lugares que Deus nos colocou hoje para realmente salgar aqueles lugares? E demonstrar que dentro dos nossos corações existe uma percepção diferente dos valores que existem nesse mundo? Porque essa normalização, essa maneira com que as pessoas têm flertado com o pecado hoje, tem sido tão visível, né? Nessa época de carnaval, é bem propício dizer sobre isso, né? Às vezes as pessoas falam sobre, né, homens, mulheres de Deus, que às vezes se envolvem com a festa da carne, por assim dizer. Eu falo, gente, não é nem o carnaval, nem qualquer outra festa, né, que é capaz de desviar nenhuma pessoa. Eu falo que carnaval não desvia ninguém, só revela quem já estava desviado. Só revela aquele cujo coração já estava distante de Deus há muito tempo. Não é o carnaval agora que vai destruir a família, não é o carnaval agora que vai tentar o crente para que ele, né, abra mão dos princípios e viva um pouquinho. Não é isso, gente. Pode ter certeza. Quem nessa hora está nadando no pecado, seja por conta do carnaval ou de outra coisa, é porque já tinha se desviado há muito tempo. É porque já não estava vivendo os princípios, os valores da palavra de Deus muito antes. E sempre teve essa tentação por flertar com o pecado. Por flertar com as trevas. Só que as trevas, gente, não dão chance. Como você mesmo tem visto, as trevas têm levado muitas famílias ao fracasso. Muitas pessoas têm perdido o seu relacionamento com Deus. Quero avançar, Marcos 15 diz, ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. E por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz, dizendo, Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me desamparaste? Então Jesus clamou em alta voz e deu o último suspiro. Preste atenção no verso 3, que a palavra de Deus diz assim, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Diga comigo, escuridão que dura 3 horas. Na semana retrasada, quando nós estávamos falando sobre propósito, eu não sei se você vai lembrar, mas
Um dos pontos do texto do livro que nós estamos lendo falava sobre Caim, que quando ele mata Abel, o castigo de Deus para Caim não é a morte. O castigo de Deus para Caim, né, não era liquidar a sua vida de uma vez por todas, pelo contrário, a palavra de Deus disse que ai daquele que tocar em Caim. Porque, de uma certa forma, o Senhor entendeu que a pior coisa, talvez a melhor forma de corrigir aquela atitude errada de Caim, era não permitisse que ele vivesse uma vida com propósito. Lembram disso? E aí, o que a Bíblia diz? Que a Caim ficou reservado viver errante por essa terra. E viver errante é exatamente viver sem propósito. Pode parecer que não, gente, mas tem lugares que a gente não imagina, não são lugares como os que a gente imagina, de enfermidade, de morte, de sofrimento, mas tem lugares que são tão tenebrosos, que são tão sofridos, e muitas vezes até mais do que a própria morte e do que a própria enfermidade. Que lugares são esses? São os lugares onde a presença de Deus não está. Por isso, Caim ficou desesperado, porque viveu errante, viveu sem propósito, viveu sem a presença. Olha o que Marcos está dizendo, que ao meio-dia desceu sobre toda a terra uma escuridão. E o que a Bíblia diz é que essa escuridão durou, quanto tempo, gente? 3 horas. Por 3 horas, a luz da presença não estava com Jesus. Mas a escuridão habitou por 3 horas. Foi nessas 3 horas que certamente Satanás pensou, agora eu venci. Agora tudo está sob o meu controle. Agora chegou no ponto que eu estou dominando. Mas nessas 3 horas, Jesus agonizou muito mais do que ele agonizou na cruz, muito mais do que ele agonizou quando levou chibatadas em suas costas. Sabe por quê, meus irmãos? Porque tem lugares que são muito mais dolorosos do que a enfermidade e do que a própria morte. Que lugares são esses? São os lugares onde a luz da presença de Deus não habita. Pessoas que vivem em trevas, pessoas que vivem na escuridão da vida, pessoas que estão imersas no pecado, são pessoas que sofrem muito mais, preste atenção no que eu estou dizendo, do que pessoas que estão sofrendo com enfermidade e até mesmo seria preferível para alguma delas a própria morte. Porque a ausência da presença de Deus, esse sim, é um lugar que nós devemos temer. Dor, sofreremos. Enfermidades, infelizmente virão, porque nós somos um corpo mortal e passivo de dores. Até a morte nos sobrevirá. E a tudo isso nós, seres humanos, tememos. Mas a pergunta é, quantos temem as trevas? Quantos temem o pecado? Quantos são capazes de analisar aquilo que as trevas são capazes de fazer na sua vida, a ponto de destruí-la completamente? Fazer com que você viva errante, como disse as Escrituras acerca de Caim. O que as trevas produzem nas pessoas? Primeiro, trevas produzem engano. Diga comigo assim, as trevas produzem engano. Veja o que a palavra de Deus nesse texto diz de João capítulo 3. A palavra fala assim, deixa eu ler aqui. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz, porque os seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que os seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Olha esse trechinho que fala, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que os seus pecados sejam expostos. Uma pessoa que está andando em trevas, uma pessoa que está absorvida pelo pecado, pela maldade, ela teme a luz, ela teme a presença de Deus. E é por isso que ainda existe muita resistência no coração humano. No evangelismo nós temos visto isso. Nas boas notícias, eu posso me recordar de ambientes que nós estivemos ali pregando a palavra.
compartilhando o Evangelho, muitas vezes falando daquelas verdades que são fundamentais, que eu e você conhecemos e que são capazes de libertar as pessoas, mas muitos rejeitaram essa mensagem, porque têm medo de serem expostos, porque esse é exatamente o papel da luz. Diga comigo assim: a luz, ela veio para expor as trevas. Então o que a Bíblia está dizendo é que quem pratica o mal odeia a luz. A luz é um sinal maravilhoso de que Deus está fazendo uma obra em nossas vidas. Por isso a palavra de Deus fala tanto sobre a transparência dos nossos corações, sobre uma vida não fingida. Essa semana no devocional falava exatamente sobre isso, né? Sobre nós termos um pacto com os nossos irmãos, aonde abriremos o nosso coração sem reservas, aonde seremos transparentes, aonde seremos sinceros. É muito fácil você detectar pessoas que estão vivendo em trevas. Normalmente, pessoas que estão vivendo em trevas, elas não são sinceras. Elas falam somente sobre uma parte. Nós, como igreja, lidamos muito com o discipulado, com as células. No nosso meio é muito natural esse relacionamento, aonde nós entendemos que é altamente necessário a exposição. Não para que ela seja percebida por outros, mas para que haja tratamento, para que haja cura. Mas nada disso vai acontecer sem a sinceridade. Nada disso vai acontecer se eu guardar em 7 chaves toda a obscuridade do meu coração, o pecado, as tentações, aquela clássica frase que eu a ouvi há muito tempo, mas ela já está bem conhecida de todos nós: quem não confessa a tentação, acaba confessando o pecado, porque a tentação fica guardadinha ali, só para você. Você não é capaz de abrir o seu coração, de reconhecer a sua falibilidade humana, a sua natureza carnal é caída, a minha também. Por isso todos os dias nós precisamos do quê? Da graça de Jesus, do favor do Pai. Por isso todos os dias nós nos inclinamos às promessas do Senhor a fim de viver tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas, mas nada disso acontecerá na individualidade. Por isso Deus, de uma forma criativa, criou algo que ainda hoje é criticado por muitas pessoas, mas nós nunca podemos esquecer quem foi que criou. A igreja de Jesus Cristo foi criada pelo Senhor. E é na igreja que nós somos tratados, é na igreja que o pecado é exposto, é na igreja que nós somos ministrados pelo Senhor, que todo orgulho, toda vaidade, todo resquício do mal é exposto pela luz do Evangelho, pela palavra de Deus, pelos aconselhamentos. E assim o Senhor faz uma obra tremenda na vida daqueles que se entregam a Jesus. E eu quero já partir para finalizar essa mensagem, falando que trevas também produzem nas pessoas medo. Diga comigo assim: trevas produzem medo. Já vou chamar o louvor para subir aqui no altar. 1 João 4,18, a palavra diz: ora, o medo produz tormento. No amor não existe medo, antes o perfeito amor, diz a palavra de Deus, lança fora todo medo. Amém? Então o tormento é a ausência da paz. Quem vive longe de Deus se sente assim, debaixo de tormento, amedrontado, inseguro, sem perspectiva. O medo sufoca a alma das pessoas e faz com que elas se escondam de Deus. Muitas pessoas estão se escondendo de Deus. Deus tem um grande chamado para a sua vida. Deus tem algo tão extraordinário para o seu coração. Às vezes não entendemos o quanto Deus nos quer perto dele, e exatamente esse o motivo que faz com que muitas pessoas se escondam de Deus. Elas não querem ser percebidas, elas não querem manifestar a necessidade de que Deus possa atuar sobre a sua vida, sobre a sua história. E hoje é tão triste ver essa realidade de pessoas que
até hoje, mesmo que não declarem com todas as letras, mesmo que isso não seja tão visível, no fundo, nós sabemos, são pessoas que têm medo de Deus. E o medo é diferente do temor. Porque se o medo leva uma pessoa a se esconder de Deus, a estar distante dos átrios do Senhor, da presença do Senhor, por outro lado, então, o temor nos leva a reconhecer que Deus é o Criador de todas as coisas, que eu dependo dEle todos os dias, e que se eu não tiver a luz da sua presença sobre o meu coração, eu sou um homem fadado ao fracasso nesta sociedade. E eu louvo a Deus porque a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo, tem brilhado sobre muitos corações. Mesmo que nós ainda estejamos muito longe de sermos aquilo que Deus quer que sejamos nessa terra, ainda assim a luz tem brilhado, tem tirado pessoas das trevas, tem feito com que o perfeito amor lance fora o medo. Não sei se esse é o seu caso, mas talvez Deus tenha te chamado, Deus tem lembrado você de palavras proféticas, Deus tem tocado seu coração e por vezes você tem sentido medo, por vezes você tem se sentido inadequado, por vezes você talvez tenha pensado, não, isso é maravilhoso, mas é para os pastores, isso é maravilhoso, mas é para aquelas pessoas que se comunicam bem, isso é maravilhoso, mas talvez não seja para mim. Eu estou aqui para te dizer, Deus não faz distinção de pessoas. Isso é o que a palavra dele diz, não sou eu dizendo. Deus não faz distinção de pessoas, Deus faz distinção de atitudes. Quando alguém então, entendendo o seu chamado, diz, Senhor, então eis-me aqui, Senhor, eu quero ser usado por Ti, todo o medo é lançado por terra, e você pode viver todas as promessas, todos os sonhos de Deus para a sua vida, mas então, trevas também produzem nas pessoas, além do sentimento de medo, um sentimento de isolamento. 1 João 2,11, a palavra de Deus diz, mas quem odeia o seu irmão, ainda está na escuridão, e anda na escuridão, não sabe para onde vai, pois a escuridão o cegou. Olha o que essa palavra está dizendo, A Bíblia está claramente nos dizendo que a pessoa que anda na escuridão, ela odeia o seu irmão, não sabe para onde vai. O que é isso, irmãos? Isso é amargura, isso são ervas daninhas tentando muitas vezes prosperar dentro dos nossos corações, como eu disse para vocês, em alusão ao texto de Êxodo que nós lemos ali agora há pouco. Trevas afetam relacionamentos, e afetando os relacionamentos levam as pessoas a viver debaixo de amargura, levam as pessoas a cultivarem ervas daninhas dentro dos seus próprios corações. O que essas pessoas querem no final é viver distante da comunhão. Elas amam a Deus, elas querem Deus no seu coração. Eu vejo isso acontecer, essa é uma realidade tão visível, gente. Parece que é distante, mas não. Tem muita gente que não está aqui hoje, não estará também no nosso culto da noite, ou em nenhuma das nossas celebrações, não é porque não amam o Senhor, não é porque não entendem que Deus é importante para as suas vidas, é porque não entenderam o que é comunhão. Porque a comunhão é um lugar de tratamento para os nossos corações. Às vezes a gente acha que comunhão, mas sabe o que é, pastor? A Bíblia fala que nós temos que amar, é verdade. Mas qual é o teu conceito de amor? Porque o conceito bíblico de amor é diferente do nosso. Para muitos, amor é carícia, amor é um abraço apenas, amor é apenas verbalizado. Não, amor é atitude. Todas as vezes que você vê na Bíblia a palavra amor sendo liberada, está falando sobre sacrifício, está falando sobre atitude, está falando sobre algo que às vezes nós não estamos tão acostumados. Correção. Mas espera aí, pastor, como assim? Amor e correção são duas coisas totalmente distintas. Só se for na sua cabeça. Porque na palavra de Deus, amor e correção andam juntos. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 2, porque Deus corrige a todos a quem Ele ama. Deus só corrige quem ama. O pai corrige o filho porque ama. E a gente olha para essa realidade onde o pecado exposto tem que ser confrontado, tem que ser tratado,
Uma pessoa caída, ela precisa de ajuda, e ajuda envolve correção, ajuda envolve direcionamento, ajuda envolve abrir mão das nossas defesas para que o Senhor possa fazer uma obra em nossas vidas. Mas ainda assim muitas pessoas preferem o isolamento, porque acham que no isolamento elas vão conseguir viver uma vida espiritual saudável. Mas acredite, não existe luz sem comunhão. É na comunhão que a bênção de Deus é liberada, que nós somos tratados, que o Senhor se manifesta entre nós. E por último, é o último ponto: trevas produzem nas pessoas, diga comigo, cegueira espiritual. Olha só, esse talvez seja um dos pontos mais importantes. Eu já queria que vocês colocassem em pé. Coríntios 4:4. Deus desse século cegou a mente. Eu gosto mais de uma tradução que fala que cegou o entendimento dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo que esta mensagem é a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus desse século cegou a mente. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não consigam ver a luz, que é a obra de Cristo. Sabe, meus irmãos, essa é, sem dúvida, uma palavra muito importante para os nossos corações. O diabo, ele tem muita intenção na ignorância. Se tem uma esfera que o diabo trabalha, é na ignorância. Por isso que o conhecimento da palavra de Deus é uma ferramenta fundamental para aqueles que creem no Senhor, porque tudo que o diabo mais quer é que você viva em trevas, e a forma de viver em trevas nos dias que nós vivemos é exatamente assim, com o nosso entendimento cego. Não é com os nossos olhos. A Bíblia diz que o diabo não cegou os teus olhos, o diabo cegou o teu entendimento. Gostei muito do vídeo de hoje de manhã do Acontece, né? Se eu não me engano foi a Emily que estava falando, e aí ela falou assim: olha, lá no Integração eu estava lá com a Bíblia aberta para saber se aquilo que os pastores estavam falando é o que realmente estava na Bíblia. Gente, eu gosto disso, porque isso mostra que as pessoas, elas privam, sim, pela sabedoria, pelo conhecimento, porque tudo que o diabo quer é manter você na inconsciência da vida, é manter você de uma forma em que você não presta atenção naquilo que está acontecendo ao teu redor, que você vai engolindo tudo, que você vai absorvendo tudo que você vê pela frente, que você vai consumindo todo tipo de conteúdo, todo tipo de palavra. Basta a pessoa ter uma expressão na rede social e eu já estou seguindo, e eu já estou absorvendo, e eu já estou comendo aquelas palavras, mas eu não faço o mesmo com a palavra de Deus. E é por isso que o diabo tem cegado não os olhos, mas o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça sobre eles a luz do Evangelho, que é a palavra de Cristo. Eu queria orar nessa manhã. Eu creio que tem muitos motivos para orarmos hoje, mas eu queria fazer uma oração principal essa manhã. A minha oração principal, já que nós estamos começando a meditar sobre esse tema, a luz da tua presença, é para que o Senhor quebre todas as nossas resistências mentais acerca de sua palavra. Eu quero orar para que você hoje saia desse lugar, desse culto, não somente cheio da presença, mas você saia daqui muito mais inteligente, muito mais capacitado, preparado para perceber as sutilezas, as artimanhas de Satanás. Por quê? Porque tem muita gente com um bom discurso, porque tem
muita falácia por aí, mas pouca atuação. E eu creio que esse é um tempo que Deus tem dado à igreja para se mover, não somente nos dons, o que tem sido derramado de uma forma abundante em nosso meio, mas também para se mover com muito discernimento, sabendo escolher aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus. Isso implica, meus irmãos, em às vezes fazer alguma seleção até mesmo das pessoas com quem você anda. Porque a gente acha que, não, nós estamos imunes, ninguém me influencia, ninguém é capaz de... Queridos, muitas pessoas têm se corrompido por causa de pessoas que às vezes até são pessoas do teu ciclo de convivência normal, mas que têm influenciado negativamente a sua vida. Pessoas que têm questionado a tua fé, mas que muitas vezes não fazem isso de uma forma saudável, fazem isso para tentar te derrubar, fazem isso para tentar provocar o seu coração, fazem isso para muitas vezes tirar você dos caminhos do Senhor. É a sutileza do inimigo que está diariamente rondando os nossos corações, porque pessoas que estão em trevas, elas tendem a levar também outras pessoas para as trevas. Pessoas que estão em trevas, elas não querem ficar em trevas sozinhas, elas querem que outras pessoas abracem as trevas delas. Só que eu, diga comigo, eu sou a luz, eu tenho a luz. Então quando nós temos a luz em nosso coração, não é as trevas que nos influenciam, mas nós que iluminamos as trevas da vida das pessoas. Amém? Glória a Deus. Amém. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos, deixa o Espírito Santo falar com você essa manhã. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, não temerei. Jesus, Jesus, as trevas estremecem diante do seu nome, diante do seu nome. Jesus, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, Jesus, declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clama o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, venceia sua igreja, Senhor. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Destrói cadeias, dissipa. Destrói cadeias, dissipa as trevas.
destrói cadeias, dissipa, destrói cadeias, destrói cadeias, dissipa, ele destrói cadeias, destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas, declare pelas ruas, em nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Declare pelas ruas, declare pelas ruas, em nome de Jesus. Sobre a escuridão ele vai trazer a sua. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Jesus, nome mais poderoso, Jesus, nem a morte o parou, Jesus, toda treva se rende e se prostra diante do nome de Jesus, Jesus. Seu nome é Jesus, Jesus, quebra, Senhor, todas as trevas, Jesus, Jesus, nome mais poderoso, nome mais poderoso, Jesus. Destrói cadeia, dissipa as trevas, vence. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vence. Coloque a mão sobre o seu coração. Isaías 9 é o texto que fala que o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Essa luz é a presença de Deus. Não tem nada melhor para aqueles que andam em trevas do que perceber a luz. Eu creio que essa é uma manhã profética, onde a luz da presença do Senhor, através da minha e da sua vida, passa a habitar em nossos lares. Não haverá mais espaço para Satanás e seus demônios. Todas densas trevas que tentam se apropriar das nossas casas, das nossas famílias, dos nossos pertences, eu declaro esta manhã, em o nome de Jesus, bata em retirada. Nós não aceitamos mais qualquer resquício, qualquer influência, qualquer ação das trevas em nossas casas, em nossas vidas. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, hoje mais uma vez nós firmamos o pacto de que nós estamos vivendo em luz da presença do Senhor, e que essa luz possa iluminar os nossos caminhos, porque a tua palavra diz que lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos são as palavras do Senhor.
Guia-nos, Senhor, diariamente. Guia-nos, Senhor, rumo à salvação. Rumo, Senhor, a esse lugar onde nos encontraremos contigo. E um dia, conforme lemos essa manhã, já não precisaremos mais de sol. Um dia não precisaremos mais de lâmpadas, porque a tua própria luz iluminará a cidade e as nossas vidas. Assim eu declaro também nos ambientes onde as trevas estão abundando nesse momento, nos lugares e famílias onde existem trevas espessas, trevas abundantes. Pai, eu declaro hoje em nome de Jesus, alcança esses lugares com a tua luz. Desperta os nossos corações para que possamos, Senhor, levar a luz do Evangelho, que é a glória de Cristo, e nos abrirmos para essa realidade em que o Senhor nos chama para viver todas as suas promessas. Obrigado por essa manhã tão especial. Eu oro para que as nossas famílias carreguem diariamente a luz da presença de Cristo em seus corações. Agora nos dê, Senhor, um domingo abençoado na tua presença, Pai. Aquelas famílias que vão se reunir, ó Pai, aquelas famílias que vão estar juntos, aqueles que vão para o Spark, mas também já oramos também pelo nosso culto da noite, aqueles irmãos que estarão aqui, que a palavra do Senhor também possa encher os nossos corações, assim como encheu esta manhã. É a nossa oração, em nome de Jesus. Dê um forte aplauso ao Senhor, declare a Ele a honra, a glória, o louvor para todos sempre. Aleluia. Te amamos, Senhor, te bendizemos, Jesus, exaltamos o teu santo nome. Aleluia. Amém, querido. Declara aí sobre a pessoa perto de você, que ela tenha e carregue a luz da presença do Senhor. Vão na bênção, vão na paz. Um ótimo domingo para todos.